Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Tá bom. Se aborrecerão e seguirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Poder sentar. Amém, Jesus, eu creio. Talvez você saiu de casa e falou assim: Deus, usa o pastor para falar comigo essa noite, senão não vou aguentar, eu vou desistir, eu vou desanimar. Se eu uso o pastor, alguém para falar comigo, porque senão eu não vou aguentar mais, eu não estou suportando mais a situação que eu tenho vivido. É problema em casa, é problema no trabalho, é problema com o filho, é problema com o esposo, é problema com a esposa, é problema em todos os lados. São situações que parece que não tem fim. São situações que colocam a gente em situações que muitas vezes levam a gente até querer desanimar, a desistir. E parece que muitas das vezes Deus desistiu da gente. É tantas aflições, é tantas situações que a gente se encontra nesses últimos tempos. Você olha hoje para as igrejas, você abre as redes sociais, é pastor falando do cantor, é cantor falando do pastor. A gente a querer desistir da situação do Evangelho, e a gente muitas das vezes pergunta: será que vale a pena ainda a gente seguir? Será que vale a pena ainda seguir em frente? São situações que muitas das vezes levam o homem a se perder num caminho, feridas, decepções com irmão, decepções com pai, com mãe, com filho, com tantas coisas. E muitas das vezes você olha para a igreja. Eu louvo a Deus, não é porque eu estou aqui, mas eu louvo a Deus pelo pastor Eliel, pela missionária Sandra, porque ainda existe o remanescente de Deus na terra. Existe ainda aquele que ama o Evangelho, existe aquele ainda que sofre pelo Evangelho, mas continua a levar a cruz, porque a Bíblia diz: aquele que negar a si mesmo por amor a mim, esse vai ter salvação. Mas aquele que ganhar a sua vida por amor ao mundo, vai perder a sua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez hoje nós vemos tanta ganância, tanto homem, tanta mulher perdida, tantas pessoas decepcionadas com tudo, com todos, tantas guerras. Hoje filho contra pai, você vê pai matando filho, filho matando pai. As coisas estão ficando cada dia pior. Muitas das vezes desanimamos, ou muitas das vezes viemos pregar na igreja hoje, mas ninguém se converte. Me perdoa, eu não sei quanto tempo você tem de evangelho. Eu tenho 20, eu com 18 anos eu fui dizer que o médico falou que eu não tinha mais vida. Eu não sei por que eu vou falar isso. Se você tem mais de 20 anos no Evangelho, você vai entender um pouco do que eu estou falando, você vai saber do que eu estou falando. Porque quando eu me converti, eu estava com 18 anos, hoje eu estou com 50 anos. Tenho 25 anos de casado. É a minha primeira esposa, espero que seja pro resto da vida, enquanto o Senhor me der vida ou vida para ela. São tempos difíceis da terra, e hoje um casamento vai permanecer fiel não tem sido fácil. Para ter um casamento hoje, nesses dias que o mundo está oferecendo tantas coisas, não tem sido fácil.
Eu louvo a Deus que quando eu fui, o médico falou que não tinha mais jeito para mim, que meu dia estava acabado, estava em depressão, eu tinha entrado em depressão. E aconteceu um problema sério na minha cabeça, todo momento que eu levantava eu desmaiava. E a minha tia chegou para minha mãe: por que você não leva o Zé Antônio na igreja e tal, lugar assim? Minha mãe já tinha procurado todo o recurso. Você vai entender por que eu estou falando isso? Quando eu cheguei naquela igreja, só tinha 7 ou 8 pessoas dentro. A igreja tinha 15 dias que estava ali com Jesus, era o meio de Arraial do Cabo. E essa igreja passando por aqui, por Bom Jesus, e ela resgatou algumas vidas, e uma dessas vidas foi eu, com 18 anos, desiludido da vida, e perto de colocar o cordinho no meu pescoço, e decepcionado com a vida, tentando acabar com a minha vida. Um dia eu tive um encontro, eu vi coisas dentro daquela igreja que não sei te explicar, uma luz tão forte e algo vindo dos meus 2 dedões, e eu entrando, imagino aquele tipo de calor, e você dentro da salinha fechada, de brisa de frio, sentindo frio. E quando eu entrei ali, tinha um piano no canto da igreja, eu vou tentar resumir aqui, tinha um piano no canto da igreja. Quando a esposa do pastor começou a tocar aquele piano: Rei exaltado no céu, eu louvarei. Veio um fogo nos meus dedões, eu estava assim, tremendo de frio, o calor terrível, mas eu estava de frio, sentindo frio, estava doente. E algo, naquele momento, trabalhou no meu coração, na minha mente. Aquele mal foi levado para algum lugar que eu não sei te explicar. E hoje eu estava com 18 anos, eu estou com 50. E ali eu me converti e decepcionei com algumas situações da igreja. E venho tendo problemas, muitos problemas. Hoje eu tenho motivo, sempre quando prego aqui, sempre falo, tem motivo de não estar aqui hoje. Mas só que o meu compromisso é com Deus, porque é Ele que perdoa os meus pecados, é Ele que todos os dias segura nas minhas mãos. Quando eu estou pensando em desistir, fala: eu te amei, você é meu, eu não abro mão de você. Por mais que o homem tente se levantar, por mais que o homem tente te acusar, mas quem morreu naquela cruz foi eu. Eu paguei um alto preço por você. Aleluia. Não foi homem, não foi mulher. Hoje você vê alguém na igreja porque já tinha alguém, ou porque de alguma forma, porque está com um grande problema no casamento, problema na vida, e corre para a igreja, e quando o problema parece que é solucionado, some da igreja. Meu Deus. Ninguém vem mais porque o evangelho atraiu. O salmista falou no Salmo 100: servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico. Aleluia, Deus Santo. Hoje nós estamos perdendo o prazer de estar na casa do Senhor. Hoje está acontecendo igualzinho aconteceu no filho pródigo. O filho perdeu o prazer de estar na casa do pai. Pai, me dá a parte da minha herança, porque eu vou abandonar a casa. Deus Santo. O filho perdeu o prazer de estar na casa do pai, porque na casa do pai tinha pão, na casa do pai tinha prazer, na casa do pai tinha alegria, mas ele não conseguia ver a alegria que tinha na casa do pai, o prazer que tinha na casa do pai. Deus. O filho foi, quando ele foi, ele se afastou da presença do pai. Ele viu que lá fora era muito pior. Meu Deus. Ele viu que lá fora não tinha vida. Ele viu que lá longe da presença do pai não tinha prazer. Jesus. O prazer foi momentâneo, só enquanto ele tinha alguma coisa. O prazer foi enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo, ele tinha tudo. Mas quando o dinheiro acabou, Meu Deus. ele viu o quanto faz
volta à casa do Pai. Aleluia, Jesus. Glória. Hoje, como Mateus escreveu aqui, Jesus disse, falando, é Jesus que estava falando. Esses dias eu comprei um biscoito recheado, coloquei, sempre quando eu abro o biscoito e dou meu filho, eu coloco na geladeira por causa de barato, por causa de formiga, eu coloco na geladeira. Sempre compro o biscoito e coloco na geladeira. Coloquei o biscoito na geladeira e toda hora ele me pede, eu vou lá e ponho. Só que o biscoito acabou. Ele, pai, não o biscoito. Eu falei, filho, o biscoito acabou. O biscoito acabou. Ele falou, então deixa eu ver. Eu falei, meu filho, você não confia na minha palavra? Meu pai falou que acabou, porque acabou. Você precisa acreditar na minha palavra. Aleluia, Jesus. Deus. Hoje, nós estamos precisando acreditar na palavra de Deus. Glória. Nós estamos precisando voltar ao primeiro amor. Nós estamos precisando nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Se teve tempo nessa vida que você poderia brincar com Deus, se houve tempo que você podia ficar com o pé no mundo, outro na igreja, esse tempo já se foi. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se houve esse tempo acabou. Cristo está à porta. Oh, Deus Santo. Todo dia se cumpre a palavra dele. Todo dia nós estamos anunciando a vinda de Cristo. E a Bíblia diz que a vinda dele são como nos dias de Noé. Muitos davam em casamentos. Muitos levavam as coisas de qualquer maneira. Bebiam, se festejavam. Que nada. Esse velho está ficando louco. Deus. Nada dessa vinda. Eu já ouvi pessoas falar. Eu uso tanto tempo para falar da volta de Cristo. Mas agora eu te faço uma pergunta. E se você morreu hoje? Meu Deus. Se você que afastou do Evangelho, talvez você está aí no Facebook ouvindo aí essa transmissão. Talvez você está falando, esse pastor está falando para mim. Talvez você esperava ouvir uma palavra de ânimo, mas eu vim aqui te dizer para você: insiste. Aleluia. O reino do céu é conquistado com força. Glória a Deus Santo. Você precisa voltar a apaixonar pelo reino do céu. Glória a Jesus. Sempre eu falo aqui. Se você está vindo para a igreja, mas não acredita no reino do céu, que foi preparado para mim e para você, como diz João 14, o Pai foi preparar um lugar para mim e para você. Para onde Ele está, vai dar eu e você também. Se você não acredita na promessa de Deus, do reino celestial, você está perdendo o seu tempo. Jesus. Aleluia. Você está perdendo o seu tempo. Meu Deus. Se você não acredita mais na palavra que o Deus falou. Meu Deus. Glória a Jesus. Nós precisamos voltar a acreditar. Nós precisamos voltar a ter prazer em servir a Deus. Aleluia. Esses dias, alguém me ligou, desesperado. Servo do Deus Altíssimo, um homem de Deus, ligou para mim e me colocou numa situação difícil. Falou: pastor, o Senhor é a última esperança. Meu Deus. Se o Senhor não falar o que eu quero agora, eu estou pensando, acaba com tudo, até com a minha vida. Meu Deus, que situação que a vida da gente se encontra. Jesus. Meu Deus. Mas na mesma hora o Espírito Santo desceu sobre mim. E eu louvo a Deus por passar situação muitas vezes difícil na minha vida. Porque uma vez eu falei: Deus, por que eu apanho tanto? Por que eu sofro tanto? Por que às vezes eu não consigo nem ser fiel a Ti como eu era para ser?
Muitas das vezes mas é porque a gente, às vezes, no programa não sai de casa falando, pai, hoje eu vou errar. A gente não sai de casa falando, hoje eu vou pecar. Não é assim. Tem coisas que às vezes surpreendem a gente. Tem situações que colocam a gente. E eu louvo a Deus hoje. E sempre Deus falou isso comigo. Graças a Deus, eu nunca passei fome. Mas Deus prendeu no meu coração. Falou assim, Zé, como é que você vai saber o que é fome se você nunca passou fome? Por que você vai saber o que é desprezo se você nunca sofreu um desprezo? Por que você vai saber o que é dor se você nunca sofreu dor? Por que você vai saber o que é um abandono se você nunca sofreu um abandono? Por que você vai saber o que é uma solidão se você nunca passou por ela? Por que você vai saber de amor se você nunca amou? O que você vai saber de tristeza se você nunca passou por ela? Meu Senhor. Aleluia, Você vai saber Jesus. da crise financeira se você nunca passou por ela? Deus santo, glória a Jesus. E eu louvo a Deus por eu ter passado por esses caminhos tortuosos, doloridos, muitas das vezes errei na minha vida. Mas eu louvo a Deus por cada erro e por cada acerto. Porque tudo isso, e o evangelista Leonardo estava pregando aqui no sábado, e ele falou sobre Moisés. Deus faz um jeito, Deus tem um jeito de trabalhar, né? Deus livrava Moisés da mão dos faraó. Mas Deus faz um negócio tão complicado que ele colocou Moisés nas mãos dos faraó, do próprio inimigo, para que o inimigo pudesse cuidar dele. É, Jesus. Muitas vezes o diabo está achando que está te derrotando, está achando que está te botando numa situação difícil, mas é para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Porque se você estiver na mão do diabo, Deus vai lá e tira. Mas se você estiver na mão de Deus, eu quero ver quem tira. É, Jesus. Desse jeito, papai. Então eu louvo a Deus por caminhos difíceis, às vezes que eu passo. E eu falei, meu amigo, e eu comecei a falar, lembrar de algumas coisas. Eu falei, cara, eu também passei por tudo isso que você passou. Eu enfrentei tudo isso que você está falando comigo. E eu passei por isso tudo que você passou. Quando ele foi me contar, eu disse, eu posso te contar um sonho? Ele me contou o sonho. E eu comecei a falar com ele. Quando eu terminei de falar, ele falou comigo. É tudo verdadeiramente é Deus usando a sua boca para falar. Aleluia, Deus santo. E hoje ele me manda, quase todo dia me manda mensagem me agradecendo pela palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Imagina se eu fosse desistir pelo aquilo que eles pensam de mim. Imagina se eu fosse desistir por aquilo que eles falam de mim. Imagina se eu fosse desistir por aquilo que eu mesmo, às vezes, na situação que eu mesmo me coloco. Mas eu tenho uma palavra dentro de mim. Eu sei que o meu Redentor vive. Oh, glória! Aleluia! Romanos 8, se é Deus que te justifica, quem vai levantar acusação contra ti? Amém, Jesus. Se Jesus fosse parar, Deus. se Jesus fosse deixar de curar aquele leproso de 38 anos que era sábado, porque os outros iam falar dele, porque os outros iam perseguir ele, era sábado, aquele homem, ninguém dava nada por ele. Quando Jesus foi lá, se levantou todo mundo, porque era sábado, Jesus não podia fazer, foi criticado por aquele ato. Várias coisas, falaram que ele tinha demônios, falaram que ele não era filho de Deus, coisa nenhuma. Imagina se ele fosse desistir, imagina se ele estregasse o ponto quando ele estava lá nos 40 dias, 40 noites no deserto, que o Espírito levou ele para ser tentado por Satanás. E muitas das vezes Deus vai te colocar em situações. Esses dias eu estava conversando com minha esposa sobre isso. Eu sou um cara bem tranquilo, ela está falando. E ela jamais agitada, né? Eu creio que Deus se coloca sempre uma pessoa que, se depender de mim, eu durmo em qualquer lugar. Se eu encostar aqui, eu durmo. E ela fala assim, acorda. Então, ela jamais agitada, eu já sou mais lenta. Deus coloca 10 pessoas na
E tem uma coisa que eu tenho para falar com vocês: só vai ficar pior, mas só vai sobreviver quem realmente amou o Evangelho. Só vai sobreviver aqueles que permaneceram fiel até o fim. Amém, Jesus. Apocalipse 3, para encerrar, Apocalipse 3:11 fala: guarda o que eu te dei, guarda a tua coroa, para que ninguém roube. Apóstolo Paulo, diante da morte, ele falou: eu guardei a fé, até para me ser dada a coroa da justiça. Pode ser o laço da morte está diante de mim, mas eu guardei a fé. Aleluia. E hoje, se você guardar a fé, vai te dar uma coroa, e o céu vai te receber. Eu creio, Jesus. E vai acontecer uma festa no céu, Oh, aleluia, porque Deus. você se arrependeu. Glória a Deus. Aqui não tem ninguém perfeito. Aqui tem pessoas que pecam todos os dias, ou no pensamento, ou com palavras. Mas tem eu aprendi uma grande coisa. O que vai levar o homem para o inferno, muita gente vai se escandalizar aqui agora, mas deixa eu explicar depois. Tem gente que hoje vai para o inferno não é pelo pecado dele. Para não se arrepender. Não vai ser por causa do seu pecado que você cometeu. Vai ser pelo perdão que você recusou. É, Jesus. Porque Ele todos os dias, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova toda manhã. Deus Santo. Você abriu o olho. Glória, pulou da aleluia. cama, você está vivo. Glória. Obrigado, Senhor. Gente, eu não tenho nada. Eu sempre falo, eu perdi meu carro, perdi meu trabalho, meu emprego. Foi tirado tudo de mim. Quase que eu perco tudo. Quase que eu perco a fé. Mas quando eu me agarrei com Deus, eu falei: Deus, a única coisa que eu não posso perder é a tua presença. Aleluia. A única coisa que eu não posso perder é a tua presença. Glória a Jesus. Apóstolo Paulo falou: eu nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. Deus nunca deixou faltar um grão de arroz dentro da minha casa. Aleluia. Eu vou contar minha história para vocês. Vocês vão ver que Deus é maravilhoso. Amém. Que Deus, Ele supre todas as suas necessidades. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é fiel. Ainda que o homem é infiel, Ele é fiel. É, Jesus, meu Deus. Então eu não sei qual a sua religião. Eu não sei como você chegou até aqui nessa noite, pensando em desistir, ou até desistiu, mas hoje está aqui e quer fazer uma aliança com Deus. Se você entrou aqui nesta noite, quer fazer uma aliança com Deus, se você quiser vir aqui, eu vou orar por você. Se você quiser levantar sua mão onde você estiver, eu vou orar por você. Amém. Amém, Glória a Jesus. Deus. Talvez você está caminhando, mas sua aliança foi quebrada. Porque falaram para você, te acusaram do seu pecado. Falaram mal de você. Eu posso cantar um louvor que só para encerrar? Amém, Jesus. Não sei se vai funcionar ali. Porque Aleluia, eu também Deus. eu coloquei aqui, só tocou. Deus Santo. Aleluia, Jesus. Oh, glória, 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 glória. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que o diabo perdeu. Aleluia. O diabo perdeu. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Jesus. A sua esperança não pode morrer. Glória a Jesus. Aleluia, Deus Santo. Glória, 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 glória. Eu vou tentar cantar esse louvor. Eu não sei cantar esse livro, você saiu primeiro. Aleluia, Deus. Deus Santo e poderoso.
Deus. Ou talvez, ó Pai, na casa de um amigo. Pai, mas nessa noite, que barreira cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Deus Santo, Jesus, Deus. Que nessa noite acende novamente a chama da esperança. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Renova, Deus. Renova a tua igreja na face da Aleluia, terra. Deus. Renova, Deus. Coloca em nós um novo espírito, Pai. Coloca, Deus, faz tudo novo. Faz tudo novo, Senhor. Glória, aleluia. Aviva, Deus. Aviva a tua igreja. Porque está doente, Pai, cura a tua igreja doente. Pai, Paizinho, Abba, Pai. Aleluia. O novo de Deus chegando aqui. Aleluia, Deus. O novo de Deus chegando aqui. Glória, glória. Há um renovo de Deus neste lugar. Há um avivamento aqui. Aleluia, Jesus. Há presença aqui. Glória a Deus Santo. Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Eu não conheço a vida desse campeão, mas ele é um vencedor. Eu creio, Jesus. Feridas, Pai, Oh, Deus. ultrapassaram o coração, a alma. Aleluia, Jesus. Pai, nem ele sabe como ele chegou. Glória, glória, glória. Pai, mas o Senhor manda falar para ele que o Senhor não esqueceu. Oh, Deus. O Senhor não esqueceu dele. Glória, glória. Aleluia. Glória a Jesus, Deus Santo. Talvez isso, Pai, venha perdendo. Talvez o sofrimento venha causando dor. Mas que nessa noite há um avivamento na vida dele. Que haja um retorno. Glória, glória. Pai, ele não parou aqui à toa. Glória. Porque a ferida está doendo. A ferida está aberta, doendo. Mas nessa noite você pode curar, Pai. Cura a ferida, Pai. Renova o teu filho, Pai, no trabalho. Renova ele, Pai. Renova ele em casa. Renova ele em qualquer lugar que ele for. Pai, em nome de Jesus, Pai. Alegra o coração do teu filho. Sai de volta a esperança. Sai de volta o primeiro amor. Traz de volta, Deus, o sorriso. Muitas das vezes está sorrindo, mas é só o Senhor lá dentro. Muitas das vezes está brincando, mas só o Senhor vê lá dentro. O íntimo dele, o quanto ele tem tentado. Eu sei que às vezes é difícil, dá vontade de parar. Mas você não vai parar. Você não vai parar. A ordem é de você chegar do outro lado e você vai chegar. Amém. Você não vai parar. Nós cremos, Deus. Há um remédio sobre a sua vida nessa noite. Amém. Você não pode parar. Porque você tem chamado, você é escolhido. Você tem a marca da promessa de Deus na sua vida. Você não é qualquer um. Eu sei que hoje está tão difícil, mas Deus vai te curar. Deus vai te renovar. Deus vai te levantar em nome de Jesus. Amém. Eita, glória. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu queria pedir perdão aos irmãos pela hora, mas
muitas das vezes, eu nem sei, sinceramente, eu estava com medo de trazer essa palavra. O Senhor vem me dando essa palavra há algum tempo. E eu tenho passado um momento difícil. E às vezes a gente quer desabafar com alguém, quer. Teve um dia desse que eu entrei numa situação, falei, Deus, Lopes, você tem que desabafar com Deus. Se você está aflito, Deus com o Senhor. Se você quer falar, fala comigo. Eu tenho a solução para ti. Faz igual aquela mulher, o filho morto em casa. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo, talvez o mundo está caindo, o teto está caindo sobre a cabeça dela. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Amém, Jesus. O que é ele? É para ele. Agora, a honra Amém, é dele. Jesus. Glória a Todo Deus. mundo foi. Assim eu agradeço. Deus abençoe. Glória a Deus, né?